Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque o STJD tira Yuri Alberto do derby. Sim, o atacante não vai poder jogar contra o Palmeiras, teve outras punições e eu vou te atualizar direitinho sobre o que aconteceu. E essa história da Fiel poder pagar o estádio, poder quitar a Arena Corinthians? Tem uma informação muito importante nessa sexta-feira que diz respeito ao encontro que aconteceu entre Caixa Econômica Federal, a diretoria do Corinthians, a cúpula da diretoria corintiana e representantes da Gaviões da Fiel, assinando um protocolo de intenções para que a Fiel torcida possa pagar a dívida do estádio. Olha, cara, isso é surreal, isso é maluco. Eu vejo pelo aspecto positivo, sim. É claro que a gente pode pensar pelo lado de que, poxa vida, os dirigentes eles fazem as suas bobagens, né, as suas barberagens e sobra para o torcedor poder pagar. Mas eu vou ver pelo outro lado, sim, porque essa relação do Corinthians com a Neoquímica Arena é uma relação já construída. Eu vivo isso lá com a Arena do Grêmio, né? O Estádio Olímpico era um estádio fantástico. O Corinthians viveu grandes momentos no Pacaembu e até mesmo no Morumbi, tempos atrás. Essa história ela é muito difícil, né? Porque a gente fica nostálgico, né? Claro, os clubes eles constroem também a sua história a partir da sua condição estrutural, dos seus estádios, aquela coisa toda. O Corinthians, quando vai para a Neoquímica Arena, ele ganha um outro patamar de clube e tal. E ao mesmo tempo em que é um estádio fantástico, maravilhoso, quem teve a oportunidade de conhecer sabe do que eu estou falando. É um estádio completamente diferente no Brasil. E até pela sinergia, né, que sempre houve, né, na Fazendinha, no Pacaembu, no Morumbi, qualquer lugar, da torcida com o time. A Neoquímica Arena tem uma acústica, tem uma presença, tem uma supremacia, tem uma conexão, é muito forte, cara, é muito forte. Então essa relação, ela já existe, ela está construída, não adianta você demolir o estádio e dizer, não, agora eu não quero mais. Mas, ao mesmo tempo, obviamente, ao longo da história, desses 10 anos aí, foi um calcanhar de Aquiles, porque foi um estádio construído para a abertura da Copa do Mundo em 2014. O Corinthians assumiu essa dívida. Houve um problema, na época, com várias construtoras pelo Brasil que construíram os estádios, entraram na Lava Jato, em regime falimentar. Ficaram vários elefantes brancos e aí o financiamento ficou travado e aí uma hora saiu do BNDES, foi para a Caixa, uma confusão. E o Corinthians assumiu essa dívida para pagar esse estádio a longo prazo. Só que os juros, o juro era tão alto anualmente que o Corinthians não conseguia pagar a dívida e muito do que arrecadava no seu fundo, até porque o Corinthians tinha outras prioridades, né? É um clube que demanda muito dinheiro, né? Então você pegava uma arrecadação, uma bilheteria de 2, 3 milhões de reais, você destinava para esse fundo e mesmo assim esse fundo servia para pagar os juros dessa dívida. Gente, o Corinthians paga uma média de 80 a 100 milhões de reais, 80 a 100 milhões de reais anualmente em juros. Um financiamento que foi montado lá de 400 milhões de reais na época, em 2014, já está em 710. O Corinthians tem uma dívida superior a 2 bilhões de reais, 700 milhões é do estádio. Não que uma dívida de mais de 1 bilhão seja pouco, mas vejam como pode diminuir. E além disso, né, se o Corinthians conseguir quitar esse estádio, ele vai conseguir explorar o estádio da melhor maneira. Ele vai poder arrecadar muito mais. Porque hoje ele não consegue. O estádio não é dele, ele tem que ficar arrecadando para pagar e fica correndo na esteira, né? Você não sai do lugar. Então, assim, o Corinthians pode dar uma demonstração histórica, inimaginável, inédita no mundo da bola. Uma torcida abraçar o seu clube e dizer, tá bom, porque são 35 milhões de torcedores, e dizer o seguinte, bom, se cada um der 10 reais, um pouquinho aqui, todo mês, tem um período de 6 meses aí para conseguir uma arrecadação importante, é possível. Aí vocês imaginem, o torcedor que naturalmente despende um valor do seu orçamento para acompanhar o clube, seja numa assinatura de streaming, seja no ingresso para o jogo, seja para ir para um bar e poder ver a partida e ali ele consome, então, ou para comprar algum produto licenciado, uma camisa, uma bola, um item, qualquer coisa. O torcedor
ele naturalmente já tem uma verba do seu orçamento destinada? Fala pessoal, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians nesse final de semana. E vamos iniciar o vídeo aí tratando aí do STJD, que acabou tirando aí Yuri Alberto contra o Palmeiras, porque pegou 2 jogos de suspensão devido a ter dado aquele pontapé, né, no jogador do Flamengo, Alcaraz. Não sei se alguém lembra disso, mas eu já trouxe para vocês essa matéria ontem e estou trazendo hoje de novo. E Roberto, ele tomou o 3º cartão amarelo, né, contra o Atlético Paranaense, então será obrigado a cumprir aí a punição contra o Cuiabá e contra o Palmeiras. Senão ele ia, quando ele cumprir contra o Cuiabá, e jogaria contra o Palmeiras, mas ele está fora do derby, está fora do clássico. E Roberto, ele acabou sendo denunciado aí no artigo 254, e a pena era de 4 a 12 jogos. A pena mínima era de 4 a 12 jogos e a pena máxima 12 jogos. O jurídico do Corinthians trabalhou muito bem e conseguiu reverter a pena do Roberto para 2 jogos. Então por isso que ele não joga contra o Cuiabá, que é um jogo importantíssimo do Brasileirão, e contra o Palmeiras também, que é um derby, é um clássico, né? E o Corinthians se encontra na zona de rebaixamento, precisa de vencer esses jogos, não tem outro negócio. Venceu o Atlético Paranaense muito bem de 5-2 e precisa dar sequência nessas vitórias, senão vai cair no Brasileirão, e ano que vem o Corinthians vai perder muita receita, perdendo muita receita devido ter caído. O Memphis Depay vai embora, porque o Corinthians não tem orçamento para cobrir aí esse salário de quase 4 milhões de reais. E falando de Memphis Depay, é um jogador que fez toda a diferença no jogo contra o Atlético Paranaense, porque o Corinthians saiu vencendo aí com 20 minutos 2-0, depois tomou empate, no segundo tempo não estava jogando bem, e Memphis Depay acabou fazendo um golaço de falta, a lá Marcelinho, a lá Neto, a lá Rivelino, um golaço, e fez toda a diferença. Daí para frente o Corinthians mudou, o Corinthians cresceu, o técnico do Corinthians, Ramon Dias, percebeu que o time estava num sistema tático errado, mudou o sistema 4 para 4-4-2, e o Corinthians começou a jogar em velocidades, em linhas avançadas, em linhas altas, e o Corinthians começou a jogar muito. E aí, assim, o Atlético Paranaense perdeu a força, e o Corinthians foi pra cima, acabou fazendo 5 gols. Tem muito tempo que eu não anuncio pra vocês aí, Corinthians vencer de 5, essa diferença aí maiúscula. Também, no segundo tempo, colocou o Thales Magno fez toda a diferença, é um jogador que é um grande jogador. Então o Corinthians precisa, eu não sei aonde o técnico Ramon Dias vai arrumar mais Emiliano um espaço para ele, mas precisa de arrumar, porque é um jogador muito técnico. E depois ele deu um passe com açúcar para o Roberto marcar aí o 5º gol. Então o Corinthians foi um jogo que, pelo resultado de 5-2, parece que foi fácil, mas foi um jogo dificílimo, um jogo truncado, um jogo amarrado, mas o Corinthians conseguiu uma vitória maiúscula. Alcaraz do Flamengo, ele que acabou se envolvendo aí numa confusão com o Yuri Alberto, acabou tomando 4 jogos de suspensão. Por isso que eu acho que o Corinthians, o Departamento Jurídico do Corinthians trabalhou muito bem, porque o Yuri Alberto foi denunciado nesse artigo, pegava de 4, que era o mínimo, e 12 era o máximo. E ele acabou pegando 2 jogos só. Então, isso acabou acontecendo no jogo de Flamengo e Corinthians, dia 1º de setembro, pelo Brasileirão. Detalhe, essa pena não se aplica à Copa do Brasil. Então o Yuri Alberto estará em campo contra o Flamengo domingo, amanhã, pela Copa do Brasil, nas quartas de finais. Mas quem não joga vai ser o Memphis Depay, que foi contratado e não foi inscrito a tempo para jogar. Mas o Corinthians tem grandes opções hoje, né? O Yuri Alberto vai jogar e tem o Romero, tem o Thales Magno. Então o Corinthians hoje tem uma variedade de qualidade no elenco que pode mexer. Ele não vai jogar agora, mas contra o Palmeiras joga o Memphis Depay. Também tem companheiro para jogar no ataque. O Corinthians está com um elenco bem qualificado, por exemplo, Thales Magno para jogar com o Memphis Depay. Então, o Yuri Alberto está suspenso contra o Palmeiras, não pode jogar. Mas tem outros jogadores bons também para entrar no lugar para jogar ao lado de Memphis Depay. Aí, o Memphis Depay não pode jogar amanhã na Copa Brasil. Aí vai jogar o Yuri Alberto, mas tem outro jogador para substituir também. Claro que não é
da altura do Memphis Depay, porque hoje pra mim é o principal jogador que o Corinthians tem. Um cara que faz a diferença, inteligente, versátil, bate bem na bola, acabou marcando seu primeiro gol com a camisa do Corinthians e marcou um golaço extraordinário, fez toda a diferença, mudou. Então o Corinthians hoje tem um elenco bem qualificado, que tem opções, o técnico aí, Emiliano e Ramon Dias. Pai e filho aí que comanda o Corinthians. Corinthians precisa de sair dessa parte incômoda do Brasileirão, porque tem preocupado muito o torcedor do Corinthians, porque nós estamos o ano inteiro, né, lutando aí no Brasileirão. O problema do Corinthians não é ser campeão da Copa do Brasil, o problema do Corinthians é sair da zona de rebaixamento do Brasileirão, porque Corinthians, o Vitória vai jogar com o Bragantino, e se o Vitória ganhar do Bragantino, o Corinthians volta novamente para a zona de rebaixamento. Então o Corinthians precisa de manter uma sequência aí de vitória. Não pode nem sonhar em empatar com o Cuiabá e não pode nem sonhar em empatar com o Palmeiras. Se o Corinthians conseguir beliscar uma Copa aí, a Copa do Brasil ou a Copa Sul-Americana, ok. Mas se não conseguir, não pode. O título do Corinthians, eu tenho falado isso desde o início do campeonato, desde o início do ano. O título do Corinthians é não ser rebaixado no Brasileirão. É não ser rebaixado no Brasileirão. Esse é o maior título do Corinthians. Porque esse ano o Corinthians está montando o elenco. Para ano que vem, se continuar desse jeito, não ser rebaixado no Brasileirão. Esse elenco está montando aí, que esse ataque que o Corinthians tem, com outros reforços que chegarão aí na próxima temporada. O Corinthians vai se tornar um time muito forte, um time qualificado, um time preparado para conquistar um campeonato nacional. Essa é minha modesta opinião sobre o que eu tô vendo no Corinthians hoje. Infelizmente, o presidente Augusto Melo pegou uma herança aí maldita, né, dos ex-presidentes. O clube muito endividado, muitos processos na justiça, porque o Corinthians não honrou com alguns compromissos e isso tá errado. Por exemplo, o presidente do Cuiabá vem na mídia falando besteira, não pode chamar um clube do tamanho da categoria do Corinthians de golpista. Então eu acho que ele quis aparecer e ele apareceu com um clube que dá mídia, dá visibilidade, dá notoriedade, que é o Corinthians. Por que que o Atlético Mineiro deve o Daverson para o Cuiabá e ele não falou do Atlético? É porque ninguém dá tanta visibilidade como o Corinthians. Então eu acho que foi uma falta de respeito. Nem um presidente de um clube maior pode chamar um outro clube de golpista e nem um presidente de um clube com menores expressões de investimento, de torcida, como é o Cuiabá, chamar um clube da grandeza do Corinthians de golpista. Então, acho que foi um oportunismo para aparecer na mídia. E ele acabou gerando aí, o presidente do Cuiabá, né, o Cristiano Dresch, acabou gerando um clima muito ruim para o jogo, que no próximo jogo agora, do Brasileirão, é Corinthians e Cuiabá. Então, o clima ficou ruim, o clima ficou tenso, culpa do presidente, que falou muito, falou besteira, falou sem pensar e quis aparecer e conseguiu, porque na última entrevista que ele deu para a Rádio Bandeirante no último final de semana, hoje está completando 8 dias, né? Ele deu essa entrevista chamando o Corinthians de golpista. Isso é muito grave, porque o Cuiabá ficou devendo o Corinthians há um tempão, né? O Valdo, que é o goleiro do Corinthians, e nunca o Corinthians fez isso com ele. E esse orçamento já fazia, e essa dívida do Cuiabá-Corinthians já fazia parte do orçamento do Corinthians. Isso ele não falou, né? Então, a minha revolta aqui das pessoas serem oportunistas em jogar algo no ventilador para querer aparecer. Apareça de forma diferente, trabalhando, conquistando, né? Mostrando trabalho, tirando o Cuiabá dessa parte incômoda da tabela, assim como o Corinthians está hoje. O Corinthians vai sair, acredito, do time, acredito, da diretoria, e o Cuiabá vai enfrentar o Corinthians aí no próximo jogo. Vai ser um jogo difícil. E aí, fiel, o que vocês acharam? Deixa aqui no canal um comentário, deixa aqui sua inscrição e ativa a notificação, tá? Porque a gente todo dia grava conteúdo e a gente continua resenhando, se encontrando por aqui. Um abraço, tchau!